E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar na verdade, como é a resolução da questão letra C, a questão 1 da lista de exercício, que envolve a associação de resistores, mais especificamente a associação da estrela. Bem, aqui nessa imagem a gente pode ver o tipo da configuração, o jeitão da configuração da estrela. Configuração ΔS em preto e a configuração em estrela é essa em azul. Quando a gente tem essa imagem, normalmente a gente já tem a tabela que relaciona as fórmulas que relacionam os resistores da transformação. Quando eu quero transformar tanto de delta para estrela quanto de estrela para delta. Que a gente pode ver essas equações. Primeiramente, quando a gente tem uma transformação de estrela para delta, quando eu estou no azul e quero ir para o preto. A gente tem todas essas equações. Você não precisa decorar essas equações, que normalmente o professor ele coloca no formulário quando ele entrega a prova. Ou até mesmo quando, na situação que a gente está, né, fazendo estudo online, você vai ter consulta. Você vai poder consultar isso em algum material seu. Então a gente tem todas as expressões. Por exemplo, quando eu quero determinar o valor do resistor R12, eu utilizo, para encontrar esse valor, os resistores da configuração Y, que é o R1, R2 e R3. A expressão de R12 vai ficar em função de R1, R2 e R3. Da mesma forma para R13 e para R23. Isso na configuração de delta, de Y para delta. Desculpe. Quando a gente tem agora que a gente está no preto, que é no delta, e quer ir para o azul, que é o Y, a gente tem essas outras expressões. Por exemplo, se a gente quiser saber o valor de R1 em função de R12, R13 e R23, a gente tem essa expressão aqui. Mesma forma para R2, mesma forma para R3. Tem um caso particular que pode acontecer, que é exatamente o que acontece na questão que a gente está tentando mostrar aqui para vocês a resolução, quando esses valores de resistor são iguais. Então a gente tem essa configuração aqui, por exemplo. Eu quero fazer transformação de delta para Y e os resistores são iguais. O que é que vai acontecer? R12 é igual a R13, que também é igual a R23. Então a gente termina com isso aqui. A gente vai ficar com o valor de R delta, que no caso R12, R13 e R23 são os valores dos resistores na configuração delta. A gente vai ter R delta vezes R delta dividido por R delta mais R delta mais R delta. Então, a partir dessa expressão aqui, a gente pode encontrar uma relação direta entre os resistores de Y para delta e de delta para Y. Isso vai ser importante nessa questão. Vamos lá. A questão, basicamente, ela é essa daqui. Ele pede para você encontrar a resistência equivalente vista entre os pontos A e B. Você pode ver que na questão existem vários deltas. Mais especificamente são 7. Então, para resolver essa questão, a gente tem que utilizar essa transformação de delta para estrela. No caso aqui, eu escolhi transformar esses deltas que estão circulados em vermelho. Caso esse e esse aqui. Como eu falei anteriormente, os valores são iguais. Então, a gente pode utilizar essa mesma expressão aqui. Como eu estou transformando de delta para estrela, então eu vou utilizar o quê? Essa expressão aqui, RY é igual a 1/3 de R delta. Certo? Então vamos lá. Partindo disso, a gente já transforma o circuito e chega a esse outro. Você pode ver que onde era um delta, se transformou em um Y. Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. E os valores dos resistores nessa nova configuração Y é 1/3 de R, como foi visto na outra expressão. Vamos lá. Nomeando esses nós aqui, para facilitar, eu vou chamar esse nó aqui de nó 1. Esse do meio aqui eu vou chamar de nó 2. Esse aqui eu vou chamar de nó 3. E esse aqui de nó 4. Se você observar, nesse circuito, depois que você fizer a transformação, esses 3 resistores aqui, eles estão em série. Esses 3 aqui também estão em série. E esses 2 aqui,
também estão em série. Fazendo essa associação em série e redesenhando o circuito, a gente chega a esse novo circuito aqui. Mesma coisa. Então você observa. Deixa eu tentar organizar aqui. Ó, entre o nó A e B, entre os pontos A e B, a gente tem um resistor R. Aqui, ó. Esse resistor aqui é de 1/3, que é esse mesmo aqui. Esse resistor aqui é esse, ó, tá ligado entre o nó 1 e o nó 2. Aqui, ó, esse outro resistor R é o resistor que tá ligado ao ponto B e ao nó 2, que é R. Esse 4/3 é justamente a soma de R com 1/3 de R, que é o valor desse resistor aqui. Esse aqui é 1/3, que é o valor da transformação direta do delta para o Y. Esse mais esse, que é o valor do série, vai dar 5/3. Esse resistor que está ligado entre o nó 2 e o nó 4 é esse aqui, ó, 1/3. E o valor da série aqui entre o nó 1 e o nó 4 é 5/3 que está aqui em cima, certo? Pronto. Ficando só com esse circuito aqui, a gente pode observar que temos um delta formado entre os nós 2, 3 e o ponto B. No caso, um delta, né? Um delta formado entre os nós 2, 3 e 4. E outro delta formado entre os nós 1, 2 e 4. Eu aqui, no caso, resolvi transformar esse delta aqui de baixo, que é o delta formado entre os nós 2, 3 e 4. Tenho que transformar para y para poder resolver a questão. Nesse caso aqui, ó, a gente já está com um delta desequilibrado. Ó, os valores dos resistores que formam o delta, eles não têm o mesmo valor. Então a gente vai ter que utilizar aquelas expressões do início, aquelas expressões maiores. Não vai poder mais utilizar aquela que relaciona o valor do resistor em y e delta diretamente, não. Fazendo a transformação aqui desse delta para y, a gente chega a esse circuito aqui. Aqui, ó. Mesma coisa. R, 1/3 de R e R. Então aqui, ó. Aqui não muda nada. Esse resistor aqui em cima, que é o mesmo desse, também não muda nada. O que vai mudar mesmo são esses três aqui, que é o delta que vai transformar no y, que é justamente o y entre os nós 2, nó 3 e o nó 4. Utilizando as expressões lá, a gente chega a esses três valores aqui de resistor. Certo? Depois que a gente fez a transformação, você pode observar aqui, ó, que esse resistor e esse resistor estão em série, esse e esse estão em série. Fazendo essa associação série aqui, a gente chega a esse outro circuito aqui. Onde, da mesma forma, a gente já tinha R e R, continua da mesma forma, que a gente não mexeu. 1/3 de R, R, 1/3 de R, também está igual. E 1/21R, que também é a mesma coisa. Agora, se você observar aqui, ó, 5/3 e 5/21 de R se transforma em 40/21R, certo? E 5/21R e 4/3R, associando eles dois, a gente chegou a 11/7R, certo? Nesse novo circuito aqui, ó, mesma coisa. A gente tem um delta formado entre esses nós aqui. Ó, vou chamar esse nó aqui de 5 para facilitar. A gente tem um delta formado entre os nós 1, 2 e 5. Um outro delta formado entre os nós 2, 5 e o ponto B. Então, para continuar fazendo a questão, a gente tem que novamente utilizar a transformação delta estrela, que foi o que eu fiz aqui para esse que está circular, esse delta de 5. Fazendo essa transformação, a gente chegou a esses pontos aqui, ó. Esse novo circuito. R continua a mesma coisa, que está entre A e B. 1/3 de R também. E R aqui também é a mesma coisa. O 11/7R também aqui embaixo, ó, mesma coisa que eu não mexi. Aqui, ó, fazendo a transformação, a gente chega a esses três valores. Ó, é um Y, ó, entre os pontos, entre os nós 1, 2 e 5. Certo?
a gente chega a esses três valores de resistência, utilizando aquelas mesmas expressões que eu mostrei no início do vídeo. Então vamos lá. Aqui nesse circuito, a gente pode ver que isso aqui está em série. Esse aqui também está em série. E aqui também. Está em série. Então, fazendo essa associação série desses três ramos aqui, a gente vai chegar nesse novo circuito. É uma questão trabalhada, mas o passo a passo é mais ou menos esse. Pronto. Chegamos aqui ao passo 7. Você pode observar, 11 sobre 18R é o valor da associação entre 1/3 de R e 5 sobre 18R. 145 sobre 144R é o valor dessa associação. E 29 sobre 18 é o valor dessa associação entre 1 sobre 7R e 5 sobre 126R. Nesse novo circuito aqui, se você observar, esses dois resistores aqui, eles estão na configuração paralela, certo? Então, resolvendo esse paralelo entre esses dois resistores, como são dois resistores, a gente pode utilizar aquela expressão lá do produto pela soma, que fica mais fácil de resolver. A gente vai chegar nesse resultado. Entre os pontos A e B, continuo com R. Aqui em cima, 11 sobre 18R. Ele permanece, não mudou nada. E esse valor aqui de baixo, 145 sobre 234R, é justamente o valor da associação desses dois aqui em paralelo. Eu chego a esse resultado. Nesse novo circuito aqui, você pode observar que esse e esses resistores aqui, esse resistor, eles estão na configuração série. Então, fazendo a série, que é basicamente somar os dois valores, a gente chega a esse novo valor aqui. 16 sobre 13R, certo? E, para finalizar, a última configuração que a gente obtém nesse circuito é o paralelo entre o primeiro resistor lá, que está ligado aos pontos A e B do início do circuito, que a gente não mexeu no valor dele em nenhum ponto, agora que a gente vai trabalhar com ele. Valor R em paralelo com o resultado dessa série aqui, que é 16 sobre 13R, certo? Isso aqui é uma configuração paralela, certo? Fazendo essa resolução aqui de paralelo, no caso produto pela soma, a gente finalmente chega ao valor de 16 sobre 29R, que é justamente o valor da resistência equivalente vista entre os pontos A e o ponto B, essa questão, certo? E assim a gente chega ao valor final do resultado da questão que ele pede. É a questão 1, letra C, da lista de exercícios. Basicamente é isso. Eu não trabalhei muito aqui com os cálculos, porque são cálculos que vão requerer muito tempo e o vídeo ia ficar muito grande. Já ficou um vídeo bastante grande, mas ainda assim ia ficar maior. Então, você pode ir pausando aí, tentando fazer os resultados, fazer esses cálculos para ver se chega a esses resultados. E basicamente era isso mesmo. Até mais.